Bom, gente, sejam bem-vindos. Vamos dar continuidade, reta final do Enem, última semana. Vamos tentar resumir em 25 questões o conteúdo do Enem que pode cair para vocês. Então vamos lá. A primeira questão, mecânica, inclusive esse material de 25 questões está no link na descrição. Na madrugada de 11 de março de 1978, parte de um foguete soviético reentraram na atmosfera, acima da cidade do Rio de Janeiro, e caíram no Oceano Atlântico. Foi um belo espetáculo. Os inúmeros fragmentos entrando em ignição devido ao atrito com a atmosfera, brilharam intensamente enquanto cortava o céu. Mas se a reentrada tivesse acontecido alguns minutos depois, teríamos uma tragédia, pois a queda seria na área urbana do Rio de Janeiro e não no oceano. Então olha só, a rotação da Terra, essa aqui é a rotação. Está girando. O satélite geoestacionário tem que girar no mesmo sentido e com a mesma velocidade, o geoestacionário, mas nesse caso aqui, caiu aonde? Está aqui o Rio de Janeiro, caiu depois, entrou, o texto disse que entrou na cidade do Rio de Janeiro, mas caiu no oceano. Alguma coisa aconteceu para que ultrapassasse a cidade do Rio de Janeiro. De acordo com os fatos relatados, a velocidade angular em relação à Terra, no ponto de reentrada, era o quê? Igual à da Terra e no mesmo sentido? Superior à da Terra e no mesmo sentido? Inferior à da Terra e no mesmo sentido? Ou sentido oposto? Igual à da Terra e no sentido oposto? Ou superior à da Terra e sentido oposto? Falei aqui para vocês que o sentido seria o mesmo. Se o sentido é o mesmo, o que ocasionou chegar na frente, chegar no oceano? O que ocasionou é porque a velocidade é superior à da Terra. Está aqui, letra B, superior e no mesmo sentido, Você tem que lembrar disso daí. Então bora para mais outra. Há muitos mitos em relação a como se proteger de raios, cobrir espelhos e não pegar em facas, garfos e outros objetos metálicos, por exemplo. Mas de fato, se houver uma tempestade com raios, alguns cuidados são importantes, como evitar ambientes abertos. Um bom abrigo para a proteção é o interior de um automóvel, desde que este não seja conversível. Qual é o motivo físico da proteção fornecida pelos automóveis, conforme citado no texto? Isolamento elétrico dos pneus, efeitos de para-raios na antena, blindagem pela carcaça metálica, escoamento da água pela lataria ou aterramento pelo fio da bateria. Então qual é o motivo físico da proteção fornecida pelos automóveis? É a letra C. Letra C, blindagem pela carcaça metálica. Segundo Faraday diz que no interior de qualquer carcaça, ele fez essa experiência dentro de uma gaiola, não tinha automóvel, não tinha avião, e ele fez isso numa gaiola, até porque, mesmo se tivesse, ele era de uma classe menos favorável, ele era um mágico, fazia apresentações, e ele fez essa experiência dentro de uma gaiola e dentro não dá choque. O campo elétrico é zero. Então, dentro de qualquer carcaça, a CPU é de metal, a geladeira é de metal, os aparelhos são de metais, para que dentro não entre em curto, para que o campo elétrico seja zero, não dê choque ali dentro, não dê curto. Então, blindagem pela carcaça metálica, muito importante. Letra C. Bora para mais outra. Questão de número 4. Em desenhos animados é comum vermos personagens tentando impulsionar um barco soprando o ar contra a vela, para compensar a falta de vento, algumas vezes usando o próprio fôlego. Folhas ou ventiladores. Estudantes de um laboratório didático resolveram investigar essa possibilidade. Para isso, usaram 2 pequenos carros de plástico, A e B, instalaram sobre eixos pequenas ventoinhas e fixaram verticalmente de uma cartolina de curvatura parabólica para desempenhar uma função análoga à vela de um barco. No carro B, inverteu-se o sentido da ventoinha e manteve-se a vela, a fim de manter as características do barco, massa e formato da cartolina. As figuras representam o carro produzido. A montagem do carro A busca simular a situação dos desenhos animados, pois a ventoinha está direcionada para a vela. Então reparem aqui, o carro A, o carro B, qual a diferença? Estão vendo alguma diferença aqui dos dois? Tem uma diferença, não tem? O carro A, o vento está empurrando para a vela, e o carro B está sendo empurrado por ar, simplesmente. Bom, com os carros orientados de acordo com as figuras, os estudantes ligarão as ventoinhas e aguardarão o fluxo de quê, gente? Preste bem atenção no que vai acontecer. O carro A, ele tem uma força que está empurrando para a vela, o ar para a vela, e a vela está empurrando
e a vela está empurrando, né, contrário, devido ao princípio da ação e reação. Mas qual é o mais eficaz? Os dois têm princípio da ação e reação, mas qual é o mais eficaz? O que você acha? Né, o B também está acontecendo a mesma coisa, no B acontece a mesma coisa. Mas qual é o mais eficaz? Bom, com os carros orientados de acordo com as figuras, os estudantes ligaram as ventoinhas e aguardaram o fluxo, o carro A e o carro B. O carro A está com o sentido para a vela e o carro B está com o sentido oposto. O carro mais eficiente, galera, vamos ver aqui, é o carro B, o carro mais rápido. O carro A, se eu desprezar muita coisa ali, por exemplo, fazer isso num barco, eu empurrar, ligar o ventilador, ligar no barco, capaz do barco quebrar, porque você vai aplicar uma força no próprio barco. E, segundo Newton, você não pode, um corpo por si só não pode alterar o estado de repouso e nem de movimento. Isso é primeira lei de Newton. Um corpo sozinho não pode alterar o estado de repouso nem de movimento. Tem que ter algo de fora empurrando, uma força externa. Empurrar esse ar, né, para trás, né? Esse ventilador tem que estar para trás, para empurrar o ar para trás e o ar empurrar o carrinho. E um corpo por si só não pode alterar o estado de repouso e nem de movimento. Deve existir uma força externa. Então, ele sozinho não pode se empurrar. Você está no mar, você quer se salvar, será que você consegue puxar seu cabelo e se salvar para não morrer afogado? Você não consegue. Um corpo sozinho não pode, tem que ter uma força externa. Primeira lei de Newton. Então, aqui, o carro A ele vai se deslocar de forma bem lentamente. Então, qual é o carro mais rápido, o A ou o B? É o que está empurrando a vela ou o que está empurrando o ar? O carro A ele vai se deslocar de forma bem lentamente, enquanto que o carro B ele vai ser mais rápido. Então, o B é maior. Qual é a alternativa? O B tem que ser maior. A boca tem que apontar para o B, porque ele é maior, é igual o guloso, sempre vai procurar onde tem mais, onde é maior. A boca aqui do símbolo vai apontar para o maior. Esse aqui, ó, tá apontando para o A, mas tem que apontar para o B. Então é B ou C. Mas esses carros, eles vão para a direita ou para a esquerda? Os carros, eles vão para a direita. Letra de número B, né? Bem facinho aqui, ó, letra B. O carro, o B, ele é mais rápido e ele vai para direita, né? O B ele é mais rápido e ele vai para direita, para cá que ele vai. Então vamos lá para mais uma questão 5. Então vamos lá. Talvez você já tenha bebido suco usando 2 canudinhos iguais. Entretanto, pode-se verificar que se colocar um canudo imerso no suco e o outro do lado de fora do líquido, fazendo a sucção simultaneamente em ambos, você terá dificuldade em bebê-lo. Essa dificuldade ocorre por quê? Por que vai ter dificuldade? Será que é porque a força necessária para a sucção do ar e do suco simultaneamente dobra de valor? Será que é porque a densidade do ar é menor que a do suco? Portanto, o volume de ar aspirado é muito maior que o volume de suco? Será que porque a velocidade com que o suco sobe deve ser constante nos 2 canudos, o que é impossível com um dos canudos de fora? Ou será que o peso da coluna de suco é consideravelmente maior que o peso da coluna de ar, que dificulta a sucção do líquido? Ou será que a pressão interior da boca assume praticamente o mesmo valor daquela que atua sobre o suco? Então, praticamente é isso aqui. Será que é por causa da pressão? Será que é por causa do peso? Será que é por causa da velocidade? Será que é por causa da densidade? Ou será que é por causa da força? Qual é a dificuldade que vai impedir de você beber um suco com 2 canudinhos? Então, escolhi essa questão porque vai envolver pressão, gente. A pressão. Então, a pressão ela é muito alta. É 10 a 5 Newton por metro quadrado, que equivale a 10 a 4 quilograma por metro quadrado, se eu converter para massa. 10 a 4 equivale a 10 toneladas. Então, olha só, 10 toneladas de ar é o suficiente por metro quadrado. Se eu tenho uma cabeça de 1 metro quadrado, né, vai ter em cima da cabeça dele mais ou menos isso. Vai ter 10 toneladas de ar fazendo força na cabeça dele. Mas por que a gente não é esmagado? O que nos salva é a nossa pressão. A pressão arterial, a pressão sanguínea, a pressão também é muito alta, então impede, equilibra. Vai impedir que você seja esmagado. Se você pedir para o doutor tirar a sua pressão, você será esmagado. Agora, se você estiver na Lua e que lá, muita gente diz que lá não tem gravidade, para com isso, a gravidade tem até valor, 1,6 aproximadamente, metros por segundo ao quadrado. O que lá não tem é atmosfera. Então, se você for lá,
antes de você tentar respirar, você vai espocar, porque a sua pressão, a própria pressão sanguínea, vai fazer você estourar. Então bora lá. Você consegue beber refrigerante de canudinho na Lua? Um suco? Na Lua? De canudinho? Bom, a resposta é não. Porque não tem atmosfera, não tem ar para empurrar para dentro da boca. Para você beber um suco ou um refrigerante de canudo, você tem que ter ar, pressão atmosférica para empurrar para dentro da sua boca. Igualzinho quando você vai pegar emprestado a gasolina do seu vizinho, você coloca esse, olha, vou colocar aqui, emprestado essa gasolina, né, não vou deixar ninguém ver, e eu vou apenas dar uma sucção. Você retira o ar e quando vê, a pressão atmosférica começa a trabalhar por você. Basta você tirar o ar da mangueira, deixar numa altura, né, para que possa ter o fluxo de combustível ali nessa mangueira. A pressão atmosférica que faz o serviço do canudo, das mangueiras. Então a alternativa, gente, correta, claro, que é a letra E. Letra E. Tudo bem, pressão no interior da boca assume praticamente o mesmo valor daquela que atua sobre o suco. Então bora para mais uma questão. Enem também, só questão Enem. Vamos lá. Informações digitais. Essa questão aqui, eu vou ler só as partes principais, para não ficar muito grande o vídeo. Ele continua bem aqui, ó. Quanto menor a dimensão dessas cavidades, mais dados são armazenados pela mesma área do disco. Então, conforme vai passando o tempo, a tecnologia de CD e DVD vai encolhendo. E vai exigir tecnologias cada vez menores e ondas também cada vez menores. O fato limitante para a leitura de dados é o espalhamento da luz pelo efeito de difração, fenômeno que ocorre à luz atravessa um obstáculo com dimensões da ordem de seu comprimento de onda. Essa limitação motivou desenvolvimento de lasers com emissão em menores comprimentos de onda, possibilitando armazenar e ler dados em cavidades cada vez menores. Então repara que a cavidade é menor, os comprimentos de ondas são menores, os lasers têm que ter ondas de comprimento pequenos. Então repara aqui, a onda, se você for parar para estudar uma onda, ela começa assim, ó. Ela começa, não pensei que estava aqui. Ela começa grande, aí depois ela vai diminuindo. Aí ela vai diminuindo, né? É assim que a onda ela vai. E essa é a sequência que nós temos de cores. Começa aqui, ó. V, A, V, A, V, ó, V, A, V, A, V, amém. Quais são as cores que eu mencionei aqui, ó? Essa aqui grandona é o vermelho, aí depois vem alaranjado, depois amarelo, depois verde, pode olhar para o arco-íris, depois azul, depois anil, que é aquele azul mais escurinho, depois o violeta. Então, ó, o vermelho é o maior e o violeta é o menor. O maior é o vermelho e o violeta é o menor. Depois do violeta, nós temos o ultra... Poxa, caramba, é o ultravioleta. Depois do violeta é o ultravioleta. Então reparem só, o que eu quero dizer para vocês? Eu quero te falar que eu quero escolher uma onda cada vez menor. Em qual região espectral se situa o comprimento de onda do laser que otimiza o armazenamento e a leitura de dados em disco de uma mesma área? E aí, gente, qual é que você acha? Qual é que você acha que eu vou ter a onda de menor comprimento que tem aqui? Então é o violeta. O vermelho é o maior de todas, o violeta é a menor. O ultravioleta é tão menor que entra na pele e queima, né? Por isso que vai destruindo, porque ela é muito pequenininha, então ela vai entrando. O ultravioleta é pequeno, o raio-x é menor ainda, penetra mais. O câncer é pior em lugares, né, mais internos, menos no osso. O raio gama ele desintegra de tão pequeno que é. Então vai diminuindo, a onda começa grande, infravermelho, vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil, violeta, ultravioleta, raio-x, raio gama, e vai diminuindo, entendeu? E mais fica com mais energia, e menor, e mais perigosa, né? Então tá aí, a alternativa correta é a letra A, é o violeta, é a tecnologia que vai ser escolhido, né? As tecnologias
são as menores, são escolhidas ondas menores, que é o violeta. Então vamos lá para mais questão. Questão 7. Embora a energia nuclear possa ser utilizada para fins pacíficos, recentes conflitos geopolíticos têm trazido preocupações em várias partes do planeta e estimulado discussões visando o combate ao uso de armas de destruição em massa. Além do potencial destrutivo da bomba atômica, uma grande preocupação associada ao emprego desse artefato bélico é a poeira radioativa deixada após a bomba ser detonada. Qual é o processo envolvido na detonação dessa bomba? Então, olha só, gente. A bomba de fissão nuclear e tem a bomba de fusão nuclear. A bomba de fissão nuclear é a bomba que você quebra o núcleo de um átomo de núcleo instável, como polônio, urânio. O urânio é melhor. Por que o urânio é melhor? Para energias nucleares, para bomba atômica. Ela é a melhor porque é mais barato e tem mais energia. A de fissão, a de urânio, para você utilizar a fissão. Mas você pode quebrar, tem outros átomos que são também de núcleo instável, que você pode quebrar o núcleo dele. E com o que você quebra? Você vai quebrar com o quê? Será que para você provocar fissão nuclear você precisa de nêutron? Ou você quebra com próton? Gente, a bomba para quebrar núcleo de urânio é a bomba de nêutron. Você bombardeia o núcleo e quando você bombardeia o núcleo, ele como está instável, prestes a quebrar, já está liberando energia ali, por isso que ele é radioativo, ele está prestes a quebrar, você influencia aquilo e aquilo quebra. Mas qual é a mais forte? Qual é a mais potente? A de fissão ou a de fusão? Bom, para te ter uma ideia, a de fissão nuclear, ela destrói uma cidade, assim como aconteceu em Hiroshima e Nagasaki. Mas a de fusão, ela pode destruir o continente, ela pode destruir a Terra, o planeta Terra, porque a fusão é a energia do Sol. E a do Sol é feita por fusão, você tem muita energia ali, o Sol ele vive explodindo através de fusão nuclear. Funde 2 hidrogênios, gera o filhinho, que é o hélio, e muita energia, que é da explosão. Gente, é a energia do Sol, que nós vivemos com ela. Então a de fusão nuclear, né, que é a de hidrogênio, né, nuclear, o núcleo, você une o hidrogênio para produzir o hélio e muita energia. Mas, para você produzir aqui, você precisa de um gatilho. Sabe qual é o gatilho de uma bomba de fusão? Para te ter uma ideia, o gatilho é a de fissão. Você estoura uma de fissão para forçar a explosão, porque tem que ter uma explosão igual como o Sol, para forçar o hidrogênio a se fundir e produzir uma explosão ainda 100 vezes maior que a de fissão. Qual é a alternativa correta, gente? Qual é a alternativa correta que você acha? Será que é fissão, fusão, desintegração, associação em cadeia ou decaimento radioativo? A alternativa correta, claro, gente, o que tem ocasionado guerra geopolítica, o que o povo tem, é a bomba de fissão nuclear de urânio. Letra A, né? Provocada por nêutrons. Então é isso aí. Então bora para a próxima.